Opa! Primeiro ano, bom dia! Estou aqui de volta para mais essa videoaula. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu estou na frente C, capítulo 2, que é potenciação e radiciação, e a seção é racionalização de denominadores. Foi o assunto que a gente parou antes da quarentena, na página 217. E é a partir daqui que a gente vai trabalhar nesta videoaula, beleza? Então Pessoal, para que racionalizar denominadores? Para quê? Quando a gente tem números irracionais no denominador, existe uma dificuldade em trabalhar com frações desse tipo, beleza? Ou até mesmo em obter boas aproximações para as frações. Então, em qualquer expressão que a gente tem números irracionais no denominador, é necessário que a gente tire esse número irracional daí. Ele não pode ficar aí por causa dessa dificuldade em se trabalhar com um número irracional no denominador. E como que a gente faz isso? Existem alguns casos que eu vou explicar aqui e é muito simples. Veja bem, aqui neste exemplo, o que a gente pode fazer? Multiplicar por raiz de 2. E a gente pode fazer isso? Claro que pode. É quando a gente multiplica por um mesmo número, uma fração multiplicada pelo mesmo número em cima e embaixo, a gente obtém frações equivalentes, beleza? Então se eu pegar aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. A raiz de 4 dá 2. E aqui em cima eu continuo com a raiz de 2. Portanto, esta fração aqui é equivalente à anterior, porém sem número irracional no denominador. Essa é a jogada aí, né? Beleza? Olha o exemplo B. Eu tenho aqui raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 5. Então eu vou multiplicar por raiz de 5 para quê? Para essa raiz de 5 aqui, cair fora, sai fora. Olha só, raiz de 5 vezes raiz de 5, multiplicando os radicandos aqui, dá 2 vezes raiz de 25. E aqui vai dar raiz de 15. Raiz de 25 é 5, olha só. E 2 vezes 5 é 10. Em cima não mudou nada. Então, eu tenho uma fração equivalente à inicial, porém sem número irracional no denominador. Esse é o objetivo, é essa jogada, tá? Próximo exemplo, letra C. Eu tenho 2 sobre raiz cúbica de 3. Esse aqui é um pouquinho mais delicado, pessoal. Um pouquinho mais delicado o esquema aqui, Para poder tirar esse radicando daqui, ele tem que se tornar 3 ao cubo, né? Para que ele se torne 3 ao cubo, eu vou então multiplicar por raiz cúbica de 3 ao quadrado. É essa raiz que eu vou escolher, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Multiplicando os radicandos, olha só, multiplicando os radicandos aqui, eu vou obter isso, raiz cúbica de 3 ao cubo. Em cima vai ficar 2 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado mesmo. Olha só, aqui eu consigo tirar esse radicando aqui de dentro. Consigo, já que o expoente dele é igualzinho ao índice. Então ele tem a chave para sair da raiz. Olha que 10, hein? Esse cara sai fora, sai da raiz. Aí eu consigo racionalizar tendo como resposta 2 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre 3. Tá racionalizado aí, beleza, né? Então é comum aparecer esse tipo de situação aí para vocês. Pessoal, o próximo aqui, vamos lá. No próximo exemplo, olha o que acontece. Eu tenho aqui 5 sobre raiz de 6 mais 1. Então, nessa situação, vamos pensar assim, vou fechar esse cara aqui entre parênteses e multiplicar pela mesma expressão, só trocando esse sinal. Só trocando esse sinal, olha só, em cima e embaixo também. Professor, mas para que fazer isso?
Veja bem, lembrando lá de produtos notáveis, eu tenho o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença de dois termos resulta numa diferença de quadrados. Diferença de quadrados. Então é só tirar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quadrado de raiz quadrada de 6 é 6, né? Vocês sabem disso. Quadrado de 1 é 1. Fica 6 menos 1. Em cima, 5 vezes raiz de 6 menos 1, entre parênteses aí, porque eu tenho que separar essa expressão aqui da multiplicação. Está multiplicando aqui, tá? Gente, antes de fazer distributiva, tá, eu vou analisar embaixo aqui, olha só. Analisando o que tem embaixo, 6 menos 1 dá 5. Então eu consigo cortar esse 5 aqui agora, olha só, resultando nessa expressão. É muito simples. Então são as situações mais corriqueiras aí para racionalização de denominadores. Eu indico que vocês façam estes exercícios aqui, ó, lá em Aplicando Conhecimentos na página 222, exercício 5. E Consolidando Saberes na página 225, exercício 8 e 10. E depois na página seguinte, 226, exercício 13, 15, 18, 19 e 20. Estes exercícios falam deste assunto aqui, racionalização de denominadores. Talvez neste vídeo eu consiga fazer alguns destes exercícios. Se eu não conseguir, eu vou trabalhar com eles lá na aula ao vivo, beleza? Ou estou pensando também em enviar para vocês a resolução de cada um desses exercícios, tá certo? Beleza, então eu vou avançar aqui, ó. Lá na página, pessoal, na página 218, põe aí na 218, a gente tem lá potenciação com expoentes reais. E aí, vocês podem ler o texto que fala de uma expressão que representa a taxa de crescimento de uma bactéria, sendo que a população desta bactéria eu obtenho através dessa expressão, 20 vezes 8 elevado a t. Então a população está em função de t. O que é t? É o tempo. Então dá uma analisada na tabela, leia que você vai entender. Então é o tempo em horas. Mas o que acontece? Às vezes eu quero saber a população de bactéria e é uma situação parecida com o que a gente tem vivido aí de pandemia, os cálculos que eles têm feito aí para poder projetar contaminação e tal. Matemática está presente aí, né, gente? Então vamos lá, ó. Eu quero saber qual é a produção, a população de bactéria após 20 minutos do seu início. Então, ou seja, eu não tenho uma hora inteira, eu tenho um terço de hora, parte da hora. Então eu teria que, utilizando a expressão aqui, ó, a função fica desse jeito. População de bactéria, 20 vezes 8 elevado a 1 terço da hora. Agora o meu expoente se tornou racional. O que a gente faz quando eu tenho uma fração como expoente? O que a gente faz? Isso eu vou explicar, ó. A explicação está na página 219, tá bom? Lá na página 219 tem a explicação e eu vou utilizar alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Mostrei a situação onde a gente aplica e o procedimento. Como que a gente faz agora, tá? Em situações que a gente tem frações como expoente. Tem um esqueminha que é assim, ó. A gente tem que transformar essa potência em raiz, já que raiz é a operação inversa da potência, né? Então eu posso fazer uma transformação. E o que acontece? Esse denominador aqui, ó, ele se torna o índice da raiz, enquanto o numerador se torna o expoente do radicando. Então tem um esqueminha que eu falo que é assim, ó, quem está por fora, quem está por baixo vai para fora. Quem está por baixo fica de fora e quem está por cima fica para dentro. Quem está por baixo fica para fora e quem está por cima vai. A gente troca de posição aqui, faz uma troca de posição. Ó. Esse cara vem para cá
e esse carinha vai para cá, olha só. A gente faz uma troca de posição. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. A gente consegue calcular, beleza? Qualquer dúvida a gente pode tirar na aula ao vivo também, tá? Então, 5 elevado a meio, 5 elevado a meio, 1 sobre 2. Ó, quem está por baixo vai para fora, índice 2. E quem está por cima vai para dentro, ó. Fica a raiz quadrada de 5. Beleza, né, gente? Olha só, fácil, fácil, ó. 1 elevado a 7 quintos, esse cara vai para fora e esse cara vai para dentro. 1 elevado à sétima potência, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Raiz quinta de 1 é 1. Tá aí, ó. Tá bom? Aqui letra D. Letra D, ó. 81 elevado a 3 quartos. Joguei esse cara para fora e esse para dentro. Olha só. Tornando-se essa raiz quarta de 81 ao cubo. Gente, pelo amor de Deus, calcular 81 ao cubo, depois tirar a raiz quarta de 81 ao cubo, vai ficar um negócio grandioso, trabalhoso. A gente pode pegar esse expoente aqui, ó, e jogar ele para fora. Jogar ele para fora. Jogar ele para fora, olha só, olha que legal. Então eu tenho aqui, ó, essa raiz elevada a esse expoente. Eu posso calcular agora, ó, raiz quarta de 81, que é 3. 3 ao cubo, 27. Que jogada linda, né? Jogada mestre, de mestre. Galerinha, isso aí. Na letra E, outro exemplo, 16 elevado a 1 quarto negativo. Expoente negativo a gente tem que calcular e inverter. Inverte-se a base, troca o sinal. 16 vira 1,16. Aqui eu troquei o sinal. Calcula e inverte. Ou a gente inverte a base e troca o sinal aqui do expoente. Olha só que da hora, olha só que da hora. O que a gente pode fazer? Esse expoente fracionário se torna raiz, em que o denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando. Ó. Então fica a raiz quarta de 1,16. Raiz de fração, eu tenho que calcular a raiz de cima, a raiz de baixo. Raiz quarta de 1 é 1. Raiz quarta de 16 é 2. Por quê? 2 a quarta dá 16. Tá aí. Meio. Opa, da hora! Letra F, galera. Espero que esteja ficando legal aí para vocês. É 12. 12 elevado a 3 meios. Olha só a jogada linda que o prof vai fazer. Pô, esse cara vai para fora e esse cara vai para dentro. Fica a raiz quadrada de 12 ao cubo. Gente, calcular 12 ao cubo aqui vai dar muito trabalho. A gente tem que fazer uma jogada linda, que é essa aqui, ó. Separa esse cara aqui em 12 ao quadrado vezes 12. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? E aí eu posso tirar esse cara fora da raiz, ó. Esse cara sai da raiz, ele está liberto, ele está fora. Fica 12, raiz de 12. Esse 12 aqui dentro eu ainda posso fazer assim, ó. Virar 4 vezes 3. Não é não? Pode ser isso, né? Ou 2 ao quadrado. Agora presta atenção nisso, ó. Raiz de 4 é 2, né? Então esse 2 que está saindo daqui, ó, esse 2 ele vai multiplicando o 12, virando 24. Raiz de 3 não tem como a gente calcular, fica lá dentro mesmo, tá? Então, gente, é isso. Eu falei então sobre expoente racional, potências em que o expoente é uma fração. E lá em Aplicando Conhecimentos, na página 222, o exercício 6 fala disso aí. Consolidando Saberes, a página 227, exercício 23 e 25. Tentem fazer lá. E aí depois eu vou disponibilizar para vocês a resolução de cada exercício, assim que será feito, tá bom, gente? A gente tem um tempo ainda, como vídeo de 20 minutos, eu vou fazer para vocês aqui, olha, vou fazer na página 222, Aplicando Conhecimentos,
o exercício 5, que fala sobre racionalização. Racionalização de denominadores. Vou resolver alguns exercícios, como eu havia dito. Vai dar tempo aqui de fazer alguns, tá? Pause o vídeo, tente você fazer. Depois você retoma o vídeo aí. Então tente você fazer através da minha explicação. Depois você faça a sua correção, tá? Já é melhor assim. Vamos lá, gente. Ó, na letra A da 5, tá assim, ó. 2 sobre raiz de 3. Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Olha só, raiz de 3 dá 3, porque fica raiz de 9, 3, certo? 2 vezes raiz de 3, acabou. Tá aqui, ó, racionalizado este denominador. B, 4 sobre 3 vezes raiz de 6. Eu vou multiplicar por raiz de 6, porque eu consigo tirar esse cara para fora aqui, ó. Raiz de 6 dá 6, então fica 3 vezes 6. Em cima, 4 vezes raiz de 6. 3 vezes 6, 18. Vou simplificar dividindo aqui por 2. Esses dois carinhas aqui, ó. 4 por 2 dá 2, 18 por 2 dá 9. Resposta é essa. É muito suave, muito suave. É lindo de ver, né, gente? Ó. Letra C, 9 sobre 2 vezes raiz cúbica de 3. Aqui já é mais delicado. Eu vou multiplicar então por raiz cúbica de 3 ao quadrado, como no exemplo que eu havia dito para vocês. Em cima e embaixo. Esse cara aqui vai se tornar, ó, multiplicando os radicandos, 3 vezes 3 ao quadrado dá 3 ao cubo. Então eu vou ter 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Em cima vai ficar 9 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Coloquei 9 já, 3 ao quadrado é 9, ó, com muita calma. Aqui vou cortar, esse cara sai da raiz, ficando 2 vezes 3, em cima não muda nada. Embaixo vai ficar 6, ó, 9 sobre 6, 2 vezes 3 é 6, tá? Vou simplificar 9 sextos, que vai virar 3 meios. 9 sextos viram 3 meios. Dividir por 3, dá isso aqui, ó. Aqui não muda nada, essa raiz 1. Raiz cúbica de 9 é irracional. Consegui racionalizar este denominador. Mais uma, gente, mais uma, ó. 1 sobre raiz quarta de 125. Esse 125 eu transformei em 5 ao cubo. 5 ao cubo. Então é raiz quarta de 5 ao cubo. Agora eu vou multiplicar por raiz quarta de 5 para quê? Se eu multiplicar esses dois carinhas aqui, ó. Se eu multiplicar esses dois carinhas, vai ficar 5 ao quarto dentro da raiz, certo? Aí eu consigo cortar, olha só. 5 ao cubo vezes 5 dá 5 à quarta. Eu consigo cortar aqui. Em cima não muda nada. Aqui eu corto e ele sai da raiz. Racionalizei. Fica o numerador raiz quarta de 5, denominador 5. Gente, ó, letra E, 1 sobre 1 mais raiz de 3. Aqui é aquele esquema, vou multiplicar isso aqui. Só trocando esse sinal, porque eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos, produtos notáveis, que vai se tornar uma diferença de quadrados. Quadrado de 1 é 1, quadrado de raiz de 3 é 3. Uma diferença de quadrados. Em cima não vai mudar nada, tá bom? 1 menos 3 dá menos 2. E aqui a gente só fez uma jogadinha aqui para tirar esse negativo daqui, tá? Então a resposta final é essa, ó. Beleza? Gente, eu tenho a resolução da F, acompanha aí, mas eu quero explicar rapidinho aqui, ó, lá na página 222, exercício 6 ainda,
que aqui o assunto é potência com expoente fracionário. Tá acabando o meu tempo. Eu consigo fazer aqui ainda. Olha só, acompanha comigo, acompanha com o prof. 216 elevado a 1/3 mais 81 elevado a 1/4 negativo menos 16 elevado a 3/4. O que o papai vai fazer aqui, ó? Esse carinha aqui eu transformei em raiz cúbica de 216. Quem está por baixo vai para fora. Lembra disso? Aqui inverti a base e troquei o sinal. Ficou 1/81 sobre elevado a 1/4. Aqui, expoente fracionário virou raiz de índice 4, expoente 3. 3/4 aqui, ó, 3/4, tá? Com muita calma, olha só. Raiz cúbica de 216 é 6. Aqui eu vou transformar em raiz também. Fica raiz quarta de 1/81. Aqui que eu fiz esse expoente, tirei ele. Eu posso fazer isso, tá? Posso fazer isso, tornando raiz quarta 16 elevado ao cubo. 6 continua. Raiz quarta de 1/81, raiz quarta de 1 é 1, raiz quarta de 81 é 3. Aqui, raiz quarta de 16 é 2, então tenho 2 ao cubo. 2 ao cubo. Tá acabando, tá acabando. Aqui fica 6 sobre 1, coloquei 1 aqui, que agora eu tenho, ó, soma de frações, gente. 6 sobre 1 mais 1/3, 2 ao cubo é 8, coloquei 1 embaixo. Agora é soma de frações, denominador é 3, divide por baixo, multiplica por cima. 3 por 1, 3 é 6, 18. 3 por 3, 1 vezes 1 dá 1. E 3 por 1, 3 vezes 8, 24. Finalizando, a gente tem isso aqui, ó. Tá bom? A última, bem rapidinho aqui, a letra B. Tá lá. Esse cara primeiro eu vou transformar em raiz. Raiz quadrada de 4. Esse cara vai ficar raiz quarta de 16 ao cubo. Aqui, o que eu vou fazer? Eu transformei esse cara, isso aqui, em raiz. Então fica raiz. Esse 6 eu coloquei aqui para dentro, olha só. Tá? Raiz quadrada de 4 é 2. Aqui que a gente pode fazer deu 2 ao cubo, porque 16, a gente fez uma simplificação aqui, ó, dando 2 ao cubo, tá? Aqui vamos lá. Ó, eu multipliquei 3 vezes 2 deu 6, 2 à sexta. Vou cortar esse cara aqui, ó. Então eu tenho 2 menos 8 mais 2, que dá menos 4. Ok? Tá aí, gente. Beleza? Espero que tenha ficado legal. Passou um pouquinho do tempo aí. E as demais questões que eu havia solicitado para que vocês fizessem, eu vou disponibilizar a resolução para vocês logo logo. Então, gente, obrigado, valeu. Feliz Dia das Mães aí, né? E para quem é mãe, para a mãe de vocês, tá? Gente, beijão, tchau. Fui.